Esse vídeo de hoje eu vou falar dos estágios de evolução dos guitarristas. Aqui eu vou falar num apanhado um pouco mais geral, um pouco mais amplo dos estágios de evolução. Eu não vou entrar em muitos detalhes, que acordes que a pessoa tem que fazer, que escalas que ela tem que aprender, que técnicas que ela tem que dominar. Não. Aqui eu vou falar de uma outra parte, de uma parte muito mais geral do instrumento. Pelo seguinte, o nosso instrumento, a guitarra, e o violão popular também, já o violão erudito não, né? Mas a guitarra e o violão popular, ele tem uma pedagogia de ensino muito diferente dos demais instrumentos. Então, assim, a forma como a gente aprende música no nosso instrumento é uma forma bem diferente dos outros instrumentos. Se você for reparar, a pedagogia do ensino de outros instrumentos, ela envolve, principalmente, logo desde o início, o aprendizado de notas musicais. Então, se você for para um pianista, para um violinista, para um flautista, para um saxofonista, logo nas primeiras aulas, eles vão aprender quais notas eles estão tocando. Ele vai saber, isso aqui é um dó, isso aqui é um mi, isso aqui é um sol. Eles começam com esse fundamento, que é a nota musical, e dando bem nome às notas, e fazendo essa ligação do nome da nota com o som e com aonde é tocado, como é tocado aquela nota. Já no nosso caso, dos guitarristas, principalmente dos guitarristas e dos violinistas populares, a gente não aprende nota. Na verdade, nota musical é meio que o último estágio de evolução. É bem maluco. Então, assim, a pedagogia do ensino da guitarra e do violão popular, ela é ao inverso, né? Assim, não é bem ao inverso, mas assim, o nosso objetivo final é o início dos outros instrumentistas. E essa forma de aprender acaba gerando muitas dúvidas e muitas lacunas no aprendizado. Por que eu não estou falando do violão erudito? Porque quem vai aprender violão erudito, você começa logo do início aprendendo realmente as notas no instrumento. Eu estudei violão erudito durante um tempo, e a primeira coisa é que você pega uma partitura ali e você vai aprendendo as notas no violão, ali na partitura, no violão e tudo mais. Então a evolução ela é muito similar ao aprendizado dos outros instrumentos. Já o violão popular, não. E a guitarra, muito menos. Então assim, qual que seria o primeiro estágio do guitarrista e do violonista popular? Esse primeiro estágio eu falo que é o estágio que a gente olha a dedo. A gente fica olhando para os nossos dedos da mão esquerda, se você for destro. Se você for canhoto, claramente vai ser a mão direita, né? Mas assim, a gente fica olhando para os dedos da nossa mão que vai aqui nas cordas. E a gente se apega a isso, a posição dos dedos. O dedo 1 está aqui na primeira casa da segunda corda, o dedo 2 está aqui na segunda casa da quarta corda, e o dedo 3 está na terceira casa da quinta corda. E a gente fica estudando a posiçãozinha dos dedos, a gente olha os nossos dedos. Essa é a nossa referência principal. Então assim, nesse estágio, o aluno ele está se familiarizando com posições de mão. Ele não está trazendo muita bagagem musical, assim, teórica musical. Ele está tendo a vivência musical. Ele está relacionando, às vezes, a posiçãozinha da mão dele com o nome. Isso aqui é um dó maior. Isso aqui é um sol maior. Isso aqui é um lá menor. Ou com a cifra, a M, etc. Ele está fazendo esse estágio e se o aluno for um aluno um pouco mais atento, e se o professor também for um professor um pouco mais atento, ele já começa também a relacionar um pouco do som, né? Eu acho bem importante, assim, do, sol, ré, fazer com que o aluno também perceba desse acorde aqui que ele está tocando, qual que é o som fundamental, né? Qual que é o som principal, o som que está dando o nome ao acorde. Eu acho importante você também começar já a fazer essa ligação de percepção. Mas isso também é assunto para um outro vídeo falando sobre percepção. Mas esse é o primeiro estágio. A gente fica olhando muito a nossa mão e a posição de dedo e a gente não relaciona muito as coisas. Esse primeiro estágio é o estágio em que o aluno vai aprender um monte de música, ele vai fazer muito violão base, guitarra base, vai aprender acorde, pode ser até que eventualmente ele também aprenda alguma escala, por exemplo, a escala pentatônica. Mas mesmo assim, o aluno ele está num estágio em que ele está ainda olhando o dedo dele, né? Então, assim, muitas vezes quando o aluno aprende esse primeiro desenho de pentatônica, normalmente aqui é a pentatônica de Lá menor ou Dó maior, aqui na quinta casa, ele vai pelo dedo, é 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4. E fica nessa relação, mesmo às vezes o aluno que já é um pouco mais avançado, quer tocar um heavy metal, alguma coisa assim, ele quer fazer modos gregos, né?
Ele quer fazer o jônio, mas aí ele decora a posição dos dedos. Aqui é 1, 2, 4 aberto, 1, 2, 4 aberto, aí 1, 2, 4 mais fechadinho, aí depois 1, 3, 4. Ainda fica muito nesse aspecto muito de dedo, de digitação. Tá? Então esse é o nosso primeiro estágio. O segundo estágio. Esse segundo estágio é um nível mais intermediário, onde o aluno... Aí vai depender muito do que o aluno quer aprender. Tem muitos alunos que param ali nesse estágio 1 e eles ficam nessa relação mesmo de digitação do acorde, da escala, e tudo bem, não tem problema nenhum. Se ele está fazendo aquilo, se ele está se divertindo e se ele está achando legal, ótimo, né? Cada um tem um nível que quer chegar. O segundo estágio é quando o aluno ele já quer ter um pouco mais de autonomia no instrumento. E ele quer começar, às vezes, a improvisar em músicas um pouco mais difíceis, em músicas que têm modulações, ou ele quer fazer uma improvisação em que ele consiga acompanhar toda a cadência de acordes, ele consiga usar uma escala para cada acorde, ou às vezes o aluno está querendo improvisar, ou ele está querendo procurar um estilo musical que requer um pouco mais de conhecimento, que ele quer saber montar acordes, por exemplo, ele quer montar acordes com sétima, com nona, com 13ª, e aí o estilo musical que ele está tocando exige que ele tenha esse domínio, e aí já começa a ficar às vezes uma gama muito grande de acordes para ele decorar. Então ele precisa começar a criar uma lógica dentro do raciocínio dele, para ele não ter que ficar decorando um monte de acorde. Então é um segundo estágio em que o aluno ele começa a pensar um pouco mais no instrumento, na forma como o instrumento é organizado, e ele ainda pensa um pouco nos dedos, e não tem problema nenhum, tá, gente? É a forma como o nosso instrumento é apresentado pela gente e a forma como a gente ensina, não tem problema nenhum. A dificuldade que eu sinto é quando o aluno ele começa a migrar para os próximos estágios, ele não sair dessa mentalidade de dedo. E aí cabe ao professor justamente fazer essa transição com o aluno. E é uma transição, tá? Não é deixar de lado o que o aluno aprendeu e começar um assunto novo. É você pegar toda aquela bagagem musical, todo aquele aprendizado de visualizar dedo mesmo e começar a incorporar elementos novos. Eu vejo que assim, no meu aprendizado musical da guitarra, eu tive muita dificuldade em algumas questões, muitas vezes pelos professores não conectarem o meu conhecimento prévio com aquilo que eu estava aprendendo no momento. Então, para mim, as coisas eram muito desconexas. A escala pentatônica era uma coisa, os modos gregos era outra coisa, aí os acordes eram outras coisas. Só depois, mais para frente, que eu fui entender, não, mas tudo está interligado. Visualizar notas no instrumento, eu posso visualizar meus dedos. Eu sei que esse shape é de oitava, e tudo bem, então eu vou usar isso a meu favor. Eu acho que a gente tem que sempre, como professor, pegar a bagagem do aluno que ele está trazendo e usar a favor dele, e só colocar uma roupagem nova para que aquilo seja um pouco mais evoluído. E não ensinar as coisas sem contexto, sem ligar com aquilo que o aluno sabe, fica muito mais difícil. Mas voltando lá, o nosso estágio 2, o aluno ele começa a se desenvolver e ele começa a buscar outras coisas. Ele quer improvisar de uma forma diferente, ele quer acompanhar os acordes, ele quer montar acordes mais difíceis. E aí ele ficar só olhando o dedo dele vai ser muito mais difícil. Então ele precisa começar a criar um caminho mais lógico de entender o que ele está fazendo. Então, nesse segundo estágio, eu falo que é o estágio em que os alunos começam a enxergar intervalos musicais. Então, por exemplo, aquilo que eu falei, isso é uma oitava. Então, se isso é a nota Lá, aqui é a nota Lá. Se é a nota Ré, é a nota Ré. Sol, Sol. Do, Do. E aí ele começa a visualizar isso tanto na escala dele, então, por exemplo, aquela pentatônica que ele via 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4, ele começa a ver que assim, essa nota aqui, tá repetindo aqui. Então, provavelmente, quando eu chego aqui, eu tô repetindo as notas. E aí ele começa a relacionar. E aí ele também começa a fazer o exercício de transpor as coisas, sejam as próprias escalas, sejam os próprios formatos de acorde. Porque assim, essa forma que a gente aprende o instrumento, ele tem uma desvantagem, mas ele tem uma vantagem, que é assim, como a gente aprende tudo shape, tudo formatinho de mão, quando o aluno começa a ter essa sacada, ele começa a perceber que o mesmo formato de mão servem para a mesma coisa em tons diferentes. Então isso facilita para a gente. Por exemplo, se eu quisesse aprender a escala pentatônica menor no braço inteiro do instrumento, eu só estudo 5 regiões de digitação
e eu consigo fazer nos 12 tons, eu só transponho, eu só carrego o mesmo desenho, né? Então assim, isso é Lá menor, pentatônica de Lá menor, pentatônica de Sol menor, pentatônica de Dó menor. É o mesmo shape, eu só transpus. Só que agora eu tenho que pensar um pouquinho em nota. Então eu tenho que saber que aqui é a nota Sol para eu poder fazer aqui. Eu tenho que saber que aqui é a nota Dó para eu fazer aqui. E depois quando você vai utilizando outros desenhos, outros shapes, né? Porque que nem a pentatônica, para a gente cobrir o braço inteiro, você precisa de 5 desenhos diferentes. E aí você vai ter que saber achar as notas em cordas diferentes. Porque senão você não consegue. Aí tem muita gente que acaba ligando, né? Ele consegue ligar o modelo 1 com o modelo 2, com o modelo 3, mas se ele pegar o modelo 4 direto, ele não consegue. E aí você vai ter que começar a ensinar alguns macetes para o aluno para ele conseguir usar o desenho sem sempre voltar para aquele primeiro. Mas isso também é um estágio, é uma progressão. Primeiro o aluno ele vai decorar um pouquinho as notas aqui na corda Mi e fazer o shape. Depois, decora a nota na corda Lá e faz o shape que está relacionado e assim por diante. E aí com os acordes a mesma coisa. O aluno ele começa a perceber, principalmente, que isso aqui é um Sol, isso aqui é um Fá, Então, mesmo formatinho de mão, se ele se movimenta aqui no braço, ele consegue fazer o mesmo tipo de acorde. Isso aqui é um maior com sétima maior. Se eu faço aqui, Si bemol com sétima maior, Fá sustenido com sétima maior, Dó com sétima maior. O mesmo formato você consegue levar. Então esse já é o segundo estágio. Aqui, não é que a transição ela é né, de um dia para o outro você acorda e você está no estágio 2. É tudo gradual. Às vezes o aluno ele já tem a noção dos acordes, mas ele não tem a noção muito da escala, ou vice-versa. Então, assim, é tudo algo que vai sendo gradual e depende da própria evolução do aluno, né? Não é um estágio, os estágios não são coisas, assim, sabe, que nem na escola, né? Você passou do primeiro para o segundo ano, do segundo para o terceiro. Não é assim, é a progressão conforme o aluno vai evoluindo. Então, o estágio 2, ele começa mais a pensar em intervalos, e aí é importante você usar a própria visualização de dedo, mas agora começar a dar nome para as coisas. Então, assim, eu ensino muito para os alunos a oitava. Legal, você sabe fazer oitava para cá, mas você sabe fazer oitava para trás? Então, oitava dá pra gente fazer para os dois lados. Quinta. Como é que é a quinta para cá? Sabe? É você começar agora a ensinar intervalos pro aluno. Então, quando ele monta isso daqui, ó, Sol com sétima maior, isso é a fundamental, isso é a sétima maior, isso é a terça maior, isso é a quinta justa. Apareceu lá um acorde de Sol com sétima maior e décima primeira aumentada. Opa, como é que eu faço? Quinta justa, se volta uma casa, décima primeira aumentada. E aí nesse estágio, é meio inevitável o guitarrista e violonista ele ter que aprender teoria musical. Ele vai ter que saber como é que funcionam os acordes, como é que são as relações. Então assim, se isso é uma terça maior, do Sol aqui, se eu ando uma casa, que intervalo que é? É quarta justa. Então se eu quero montar um acorde Sus4, eu tô fazendo Sol maior. Sus4, ele tem a quarta, suspende-se a terça e coloca a quarta no lugar. Então eu vou ter que pegar a terça maior e jogar quarta. Então ele precisa começar a saber um pouco da teoria musical, como se os intervalos se organizam, como os acordes se organizam, né, como é que é a estrutura de cada acorde, como é que se monta o acorde. Escala, por exemplo, ele sabe fazer a escala de Si maior. Legal. Mas isso aí é uma segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior. Mas agora eu quero fazer Si lídio. No lídio, a diferença do lídio pro maior, pro jônio, a quarta é aumentada. Então onde tá a quarta? Tava aqui, tem que aumentar, então. Então, para tudo, ele precisa agora começar a ter um embasamento um pouco mais teórico para ele conseguir se virar e ter um pouco mais de autonomia. E aí é um processo. E aí é sempre importante, eu como professor, acho, o aluno ele conseguir conectar a parte teórica com a parte prática. Não adianta nada o aluno saber a teoria e não saber fazer aqui na prática, tá? Eu falo até assim, o professor que ensina só teoria e não faz prática com o aluno, ele só está gastando o tempo do aluno. Para mim, como professor, eu só ensino uma teoria que eu sei que o aluno vai usar. Se ele não vai usar, eu nem ensino, porque vai ser uma perda de tempo, porque ele vai aprender, aí ele não usa, ele desaprende. E aí vai ter que aprender de novo quando ele chegar no estágio. Então, assim, para mim, teoria, ela só é importante quando o aluno realmente precisa daquilo. Se ele não está precisando daquilo, se as músicas que ele está tocando, se o repertório que ele está executando não exige aquilo,
não tem por que ensinar, a não ser que o aluno tenha uma curiosidade de querer entender como é que funciona e você ensinar. Mas eu acho super importante o aluno ir para a prática, ele saber fazer as coisas na prática, né? O aluno vai pegar arpejo. Isso é arpejo do quê? É o shape de dó, o formato de dó aqui, ó, do acordinho de dó, só que aqui a gente não precisa da pestana, eu tô fazendo aqui Mi maior com shape. O que é que? Isso é terça maior. Isso é quinta justa. Oitava, terça maior, quinta justa. Quero fazer diminuto. O aluno saber essas coisas e ele conseguir se movimentar. Então, às vezes eu ensino intervalo. Então, por exemplo, a oitava, quinta justa. Como é que é terça maior? Então aqui, se eu junto terça maior, quinta justa e oitava, ou. E aí eu ensino o aluno a fazer pelo menos em 3 formas diferentes o mesmo arpejo, para ele ter um pouco de autonomia. E se dá para relacionar com os acordes. Ó, esse aqui tá nesse shape aqui de Mi, ó. Ou aqui. E esse daqui, ó, no shape de Sol, tá? É importante você relacionar o que o aluno já sabe. Ele já sabe fazer o acorde com pestana. Então. Esse é desse acorde. Esse aqui. Não, no shape de Dó. No shape de Ré. Saber fazer todas essas relações. Então esse é o segundo estágio. É onde o estágio em que o aluno ele começa a ter uma autonomia, ele começa a saber visualizar os dedos dele, mas agora ele está visualizando os dedos com um embasamento um pouco mais teórico, principalmente de intervalo. E aí depois a gente chega no nosso terceiro estágio, que é o estágio que meio que não tem fim, assim, no sentido, porque é onde você já começa a dominar o instrumento, já não mais de uma forma intervalar. Você começa a dominar o instrumento de uma forma de nota mesmo. Você saber, isso aqui é um Mi, isso aqui é um Ré, isso aqui é um Lá, isso aqui é um Si, isso daqui é um Fá sustenido. Eu bater o olho aqui e eu saber as notas que eu tô tocando. E por que isso é importante? Porque aí você começa a chegar num estágio que você começa principalmente a improvisar ou compor, em que você precisa ter essa noção de como que os acordes estão construídos, como que as notas vão se organizar. Se eu estou numa passagem, por exemplo, de um Lá maior e vou para um Ré, então o Dó sustenido vai para o Ré, o Mi vai para o Fá sustenido, o Lá como é nota comum fica parada. Então você saber conduzir as vozes, assim, muitas vezes tem muita passagem que a gente toca aqui no instrumento, que mudança de acorde, que não soa tão bem, mas é porque às vezes você não está conduzindo as vozes, você não está se preocupando em como cada notinha aqui está indo para o lugar, sabe? E aí fica meio ruim, porque depois com o tempo você vai começar a perceber que o nosso ouvido, ele é calibrado para essa música tonal que a gente, né, a música ocidental tonal, né, que tem tom, isso tudo tem um tom, ou pode ser uma música modal, mas sempre tem essas relações de semitom, das notinhas quererem se movimentar com um espaço, né, com um caminho mais curto, isso o nosso ouvido pede. E aí quando você começa a chegar nesse nível um pouco mais rebuscado, você começa a perceber que às vezes algumas passagens não ficam legais, e é muito porque você não tá obedecendo essas regrinhas, assim, que não é uma regrinha, mas assim, seria meio que um pouco como o nosso ouvido se comporta. Por exemplo, se eu toco uma escala assim pra você, ó, se eu paro nessa nota aqui, seu ouvido pede essa nota. Tá vendo? Ou se eu faço com o Mi contrário, aqui, ó. Então, isso a gente chama de tendências melódicas. Quando a gente toca uma escala, ou mesmo quando a gente toca um acorde, as notas daquele acorde ou daquela escala, elas têm uma tendência a quererem se movimentar para determinados locais. E isso é importante para que a música soe um pouco mais natural. E aí, isso você começa a precisar, principalmente para na hora que você está fazendo alguma composição, ou mesmo está fazendo uma condução, você está fazendo uma levada e tal, e você quer fazer uma transição mais bonita, algo mais interessante. E quando você está improvisando também, você vai, se a música modula, vai para outro acorde, você saber quais notas que são iguais para os acordes, ou quais notas as passagens são só de semitom. Por exemplo, se eu estou aqui, sei lá, num Si bemol, e aí eu vou para um Fá,
Ah, qual a nota em comum do si bemol pro fá? A própria nota fá. A nota fá fica igual. Ah, não, mas é um si bemol com sétima maior. Ah, então a nota lá também, que tem no fá, que é a sétima, a terça do fá, ela também é comum. Então é importante você começar a fazer isso para na hora do seu improviso você tá aqui, sabe? Você ter essa noção de que notas que pertencem aos meus acordes. E aí não adianta mais você pensar em intervalo. Porque tudo bem, o acorde de si bemol com sétima maior tem fundamental, terça maior, quinta justa e sétima maior. Legal. E o acorde de fá 7, por exemplo, tem fundamental, terça maior, quinta justa e sétima menor. Legal. Mas me disse quais notas são comuns entre os dois? Não disse. E aí eu vou precisar saber que si bemol tem si bemol, ré, fá e lá natural. E aí, Fá 7 vai ter Fá, Lá, Dó e Mi bemol. Então aí eu já sei que, tanto no Si bemol com sétima maior eu tenho a nota Lá e a nota Fá, que são comuns para ambos. E aí eu vou ter os meio tom entre cada uma. Então o Mi bemol, que é a sétima do Fá, a sétima menor, é meio tom para o Ré, que é a terça do Si bemol. Então assim, esses detalhezinhos começam a ser importantes para que o seu tocar seja um pouco mais fluido. E aí depois você vai precisar começar a dominar o instrumento inteiro, saber as notas. E aí é importante você relacionar toda aquela bagagem anterior que o aluno aprendeu. Então a visualização de dedo. Então eu sei que essa nota é sol, porque isso é sol, porque isso é sol. Às vezes eu sei que isso é sol porque a quinta do acorde de dó, que é sol. Então você começa a juntar todo o conhecimento teórico que o aluno tem com o conhecimento visual também que ele tem aqui do instrumento, para ele poder se localizar. E aí tem os treinos de nota, para você visualizar também as notas aqui no braço do instrumento. Eu vou deixar aqui no link um treino que eu faço muitas vezes, que é para eu visualizar as notas em todas as cordas do instrumento. Então, por exemplo, é um treino assim, que eu falo, nota Dó, aí Dó, 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 Dó. Nota Fá, 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 Fá. E aí eu vou indo. Normalmente eu sigo esse ciclo das quartas, eu faço Dó, Fá, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol, Si, Mi, Lá, Ré, Sol. E aí eu consigo pegar as 12 notas e tocar. Às vezes eu uso sustenidos em vez de bemol. Mas enfim, tem um monte de treino para você visualizar a nota. E aí tem muito aluno às vezes que pergunta, mas professor, como é que você visualiza as notas no instrumento? Você já decorou todas as notas? Você pensa no caged? Você pensa em intervalo? Você pensa em relação de notas? Assim, o que eu falo para meus alunos é, eu penso no que vier mais rápido. Eu sei todas essas coisas, então assim, eu sei as oitavas, eu sei que isso é, né, isso é oitava, intervalo de oitava. Por exemplo, eu posso pensar, em vez de fazer aquele exercício que eu fiz, de pensar nota a nota, eu posso pensar no caged. Então, vamos supor, a nota Fá, que no exercício eu tinha feito assim, Fá, 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 Fá. Aqui eu posso estar pensando em própria oitava, aqui Fá, aí aqui eu pensei na oitava dessa, aí aqui já vou pensar na oitava dessa, aqui, daqui pra cá eu vou pensar na oitava dessa, e aqui eu penso nessa oitava, eu posso pensar desse jeito. Não, mas eu posso pensar de outro jeito. Eu posso pensar de uma forma não corda a corda, que é às vezes a forma do caged. Eu penso Fá no shape de Mi, no shape de Ré, no shape de Dó, no shape de Lá, no shape de Sol. Então aí eu tô pensando no caged, eu já não tô mais pensando em outra nota. Então assim, é importante eu estudar de maneiras diferentes, para na hora que eu tiver no play, o que vier mais rápido veio, e eu enxerguei, sabe? Então, assim, às vezes quando eu tô fazendo drop e aí eu tô tocando acorde, às vezes eu penso, eu vou fazer o acorde, sei lá, a gente tá em Fá, então eu vou fazer, sei lá, Fá 7. Aí eu quero fazer aqui Fá 7. Qual que é o próximo Fá 7? Qual que é o próximo Fá 7? Qual que é o próximo... Como é que eu tô pensando? Eu já decorei a sequência? Já, mas também às vezes eu penso, eu sei que Lá é a terça de Fá. Então, Lá, tô pensando Lá aqui no Mizinho. Não, mas às vezes eu posso pensar na nota aqui, na corda mais grave. Eu vou pensar aqui, aqui é o Dó, que é a quinta de Lá, de Fá, desculpa, e aí tô aqui. Então, assim, tem diversas maneiras de você pensar com toda aquela bagagem musical que você já tem, de tudo que você vem estudando. E aí, assim, daqui pra frente, você vai indo, aí você tem que desenvolver outras coisas, você tem que desenvolver outras escalas, saber outras técnicas, saber outras conduções de voz, e aí meio que não tem fim, assim, a boa verdade é que é essa, se você for ver todos os grandes músicos, assim, eles nunca pararam de estudar, e música
é um assunto interminável, assim mesmo, porque você tem muitos estilos musicais, você tem muitos gêneros, você tem muitos músicos, que às vezes dentro do mesmo gênero, sei lá, jazz, aí você vai comparar George Benson com Kenny Burrell, são estilos diferentes. E aí você tem que ir atrás disso, assim, cada um é a mistura disso, né? Assim, eu toco do meu jeito porque eu gosto do Steve Ray Vaughan, do George Benson, ao mesmo tempo do Pat Martino, do John Scofield, do Rich Blackmore, e eu fui misturando isso aqui no meu estilo e saiu o jeito que eu toco. Ah, pode ser uma cópia de todos eles? Pode ser, mas é o jeito que eu toco e tudo bem, sabe? Eu acho que é importante isso, é importante a gente ter referência e a gente ir atrás daquilo que a gente acha interessante. Bem, mas é isso. Então, basicamente, eu divido nesses 3 estágios mais amplos, né, na evolução dos guitarristas e principalmente dos meus alunos, para eu meio que saber o que eu preciso ensinar, qual que é o próximo passo. E assim, de novo, isso tudo depende também do próprio interesse do aluno. A não ser que for um aluno que queira se tornar músico, eu quero ser um jazzista. Aí tem um caminho, um passo a passo que ele precisa saber para ele ser um músico de jazz. Ah, não, eu só quero tocar com os meus amigos de final de semana. Tudo bem, então aí já tem outro caminho. Então, assim, é importante você também saber seus objetivos gerais, aonde você quer chegar. E, assim, aonde você quer chegar pode mudar também, né? De um dia para outro você quer outra coisa e também não tem problema nenhum. Mas é importante saber esses estágios e entender que o nosso instrumento ele é bem diferente dos outros, né? Tem muito músico de outros instrumentos que gosta de tirar sarro de guitarrista, mas, assim, a nossa pedagogia do instrumento é muito diferente, então, assim, a gente saber isso, assim, e não se preocupar com determinadas coisas, que é um processo um pouco diferente. Só, assim, para contextualizar e finalizar, eu acho que a pedagogia da guitarra é desse jeito, porque eu acho que a guitarra e o violão, eles são dos instrumentos mais difíceis de você achar as notas nele, né? Um pianista, os pianistas eles se gabam que eles sabem ler as notas, eles sabem todas as notas, mas assim, pro piano é super fácil. Uma vez que você decorou uma oitava do desenho, a próxima oitava é igual, a próxima oitava é igual, qualquer oitava que você tá é igual. E ainda no piano você tem teclas brancas e teclas pretas. E as teclas brancas, elas têm formatos diferentes, né? Então, assim, a tecla Dó, ela tem um formato diferente da tecla Ré, que tem um formato diferente da tecla Mi. A tecla Fá, legal, ela tem um formato igual ao do Dó, mas ela é só Fá e Dó, que tem o mesmo formato. A nota Sol e Lá tem um formato igual ao do Ré, e a nota Si tem um formato igual ao do Fá. Mas assim, então assim, visualmente é bem mais fácil de decorar. E aí também tem uma outra vantagem num piano, que é assim, por exemplo, essa nota Fá aqui é uma tecla que tem no piano e acabou, só tem aquela tecla que tem esse som aqui. Por exemplo, vamos dar uma nota que eu sei a frequência, sei lá, 440 Hz. Lá no piano só tem uma tecla que tem esse som 440 Hz. Aqui a gente tem aqui, aqui a gente tem aqui, aqui a gente tem aqui, a gente tem aqui. Se essa minha guitarra tivesse 24 traços, também teria aqui. Eu posso dar o harmônico também aqui, que também é. Então, assim, além da gente ter essa dificuldade de visualmente a gente não conseguir enxergar, cada corda é um pouco diferente, às vezes o mesmo som a gente tem em cordas diferentes, então é muita coisa pra gente decorar, né? Eu até brinco com os pianistas, eu falo assim, legal, você acha ruim né, que quando eu fazia faculdade de música eles zoavam bastante com o guitarrista, falando que a gente não sabia ler nota. Eu falava, legal, mas imagina que você tem um teclado de piano, que são 6 teclados, só o primeiro e o último começam com a mesma nota, mas não é na mesma oitava, né? Que é aqui no nosso caso do misão e do mizinho. Os demais, eles começam tudo meio que fora do contexto e todas as teclas são brancas, né? E aí você tem uma repetição de nota. Eu acho que eles teriam bastante dificuldade também para decorar as notas aqui no braço do instrumento, que nem a gente tem. Então, por esse fator, eu acho que a pedagogia, a forma como a gente aprende a tocar guitarra, é diferenciada. Então a gente aprende por formatinho de dedo, depois a gente vai para intervalos e por fim a gente chega nas notas, que é o início da grande maioria dos outros instrumentistas. Mas é isso daí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo meio longo, mas eu acho interessante a gente saber aonde a gente está no nosso estágio de evolução e o que a gente vai, para onde a gente está querendo chegar, o que a gente precisa aprender. E também para dar também uma aliviada também na questão do peso, de o que você tem que aprender no instrumento, você saber seu caminho, não se cobrar tanto em saber nota, é um processo natural, mas assim, é sempre quando você tem as coisas de uma forma mais organizada e você sabe para onde você quer chegar, é mais fácil de você organizar seus estudos, sentar com o seu professor e ver o que é interessante, ou mesmo buscar ajuda de algum professor para ele fazer você trilhar esse caminho e chegar nos seus objetivos.
É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam, se acharam interessante, se acharam ruim, se acham que é isso mesmo, se tem alguma coisa diferente que vocês acreditam. E bons estudos. Abraço.